que a gente vai falar agora também, né, os principais tipos de fundos imobiliários, e se existe um melhor ou outro, né? Mas eu queria te perguntar até do ponto de vista, assim, de alocação mesmo, não sei se você participa do Asset Allocation também, acompanha, né? O FII, o Mirandola, ele é uma pessoa à parte dentro da carteira de investimentos? Ou muitos investidores investem em FIIs? Ou o investidor de FII, por exemplo, não tem ações? É muito comum ter essa separação ou o fundo imobiliário ele está dentro da estratégia Não, o fundo como um imobiliário todo? ele tá dentro da estratégia como um todo, porque ele tem uma proposta, né, de complementar algumas lacunas, né. Uhum, Então, como eu comentei, às vezes você, pô, eu quero investir, o que a gente vê, né, principalmente eu acho que até é uma coisa bem convencional até hoje, né. Às vezes a pessoa fala: "Pô, eu queria juntar uma grana, comprar um apartamento e pôr pra alugar", né. uhum, Então o que que você está fazendo? Você está transformando seu patrimônio em tijolo e ganhando remuneração com aluguel. O que que um fundo de tijolo faz? Exatamente isso. Ele vai comprar, vai pegar a grana lá de um monte de gente, né, basicamente, vai uhum, comprar lá uma laje corporativa, um galpão logístico, alguma coisa do tipo um armazém e vai alugar para alguma empresa e vai te uhum. remunerar via aluguel. Aí, pô, igual uma imobiliária faz a gestão do seu apartamento de repente, você deixa uma taxa de administração para a Sim, imobiliária, a gestora faz a gestão daquele exatamente a mesma galpão, da coisa. laje corporativa. Enfim, então, pô, eu sou um investidor de renda variável bolsa, eu gosto de dividendos, eu gosto de repente de commodity, pô, quero Petrobras, quero Uhum, Vale, quero um pouco de energia para pegar VEG, enfim. Só que eu também quero ter um pouco de investimento em tijolo. Você pode pegar um fundo, então você está uhum. complementando, né? E tradicionalmente, pelo menos eu sempre ouvi que o melhor investimento é imóveis, né? Os antigos aí, principalmente na minha família, falando da minha família, tá, pessoal? Eu Mas acho sempre que ouvi isso, que o é bom que investimento são os imóveis. exatamente, aqui você vê aquele crescimento exponencial de cidade, terreno valorizando, casa valorizando, só que não sei, né, às vezes eu fico isso é É, uma coisa pessoal minha também, né, então. às vezes eu faço uma reflexão, até quando isso vai ser sustentado, né, porque eu mesmo vi uma notícia esse tempo atrás que nos últimos 10 anos a casa própria, ela se distanciou mais de 300 vezes do salário mínimo do brasileiro. Uhum, Então até que ponto que a nova geração vai conseguir financiar ou comprar uma casa? Daqui a pouco todo mundo vai morar de aluguel. E uhum. aí você vai começar a estourar essa bolha, alguém vai ter que baixar preço para vender, porque é irreal, né, de fato. Pô, esses Ah, dias a gente estava na casa da minha esposa, que é uma história pessoal já, né, mas, ela achou conta aí, a gente gosta aí dos é, casos reais também, pô. nós estávamos na casa da minha esposa e ela achou um olerite do pai dela falecido, né, ele faleceu fazem muitos anos já, eu acho que 20 anos atrás, um pouco mais. Uhum, E no olerite dele, eu acho que o salário dele mensal era coisa de R$ 500 na época, né, se for comparar lá. E o cara, ele tinha 2 filhas, tinha uma casa própria, tinha um carro. Hoje você ganha R$ 10.000 por mês, você compra uma casa, você compra apartamento, você compra um carro. Carro novo mais rapado é R$ 100.000, é, apartamento em qualquer lugar, R$ 400.000. Como é que você vai pagar com R$ 10.000 por mês? Isso que 10 mil é o quê? Um salário bom ainda, né, teoricamente. é. Então, enfim, até que ponto que essa bolha vai se sustentar, né? Esse que é meu pensamento. Será que às vezes comprar uma casa para por alugar é tão bom assim, né? Aí a diferença do que a gente sempre traz também, a cota do fundo, na pior das hipóteses, você tem uma liquidez ali quase que É, imediata exatamente. e A sai da cota do bucha, né. fundo, pô, você vendeu hoje, daqui 2 dias cai o crédito na sua conta, né. Uhum. Uma casa, às vezes, é mais difícil, fica anos. E o fundo também você não tem dor de cabeça com inquilino, com Ah, manutenção, tem algumas IPTU, vantagens, né. etcétera, então Pô, legal. Mirandola, antes da gente entrar aqui nos tipos de FIIs, só tenho mais uma pergunta que também se não tiver, tudo bem, é, e é a pergunta que eu acho que é a pergunta de ouro aqui do episódio. Tem algum driver que a gente tá esperando para falar: "Esse é o momento", ou não tem, e o momento mesmo é ir comprando aos poucos, é ir se posicionando? Ou tem alguma coisa, assim, que o mercado já exemplo, tá, pessoal? Quando o ministro falar azul marinho, é hora de comprar. Existe um driver ou não? eu acho que muito claro assim não, né, Ângelo, porque sendo bem sincero, o mercado, eu sempre repito isso em todas as vezes que eu falo em alguma reunião com o cliente, eu acho que eu já devo ter falado isso em outros podcasts, o mercado ele é ansioso, ele sempre precifica as coisas antes. Uhum, Então, o que que seria um fator, assim, muito positivo hoje para nossa renda variável, inclusive para os fundos listados e tudo mais? Uma queda de taxa de juros.
A queda de taxa de juros vem com o quê? Com controle inflacionário, uma Uhum, melhora fiscal do país. Só que isso não é uma coisa que acontece de um dia para a noite. uhum. Então você vai sentindo aos poucos. E o mercado já vai precificando isso aos poucos. Tá. Então, quando acontecer, já aconteceu, né? Já passou. Então, Quando a gente ok. estiver falando aqui, pessoal, já Falava, foi. exatamente. Então, pode acontecer aquela heurística de comprar na alta e vender na baixa, né? Uhum, Então, pô, agora está com um preço atrativo? Está. Você tem possibilidade de comprar? Compre, né? Não precisa atolar a mão. Você pode comprar, pô, como eu falei, ainda podemos ter volatilidade, porque ainda uhum, pode ser que piore um pouco o cenário fiscal. Então, ok, você não precisa pegar todo o seu dinheiro e comprar de uma vez. Você pode comprar um pouco agora, espera, pô, baixou um pouco, compra mais um pouco, uhum. né? Na pior das hipóteses, se começar a melhorar e subir, você pode ir comprando também, fazendo preço médio, ou ver outro ativo, enfim, né? E aí, diversificado também, né? Algum, pelo Exatamente. menos mais do que um. E a diversificação, assim, também é sempre importante relevar, né, pessoal? Eu gosto de falar aqui porque quando o pessoal fala, vamos diversificar e dividir os ovos para não ficar tudo numa única cesta, mas aí você pega, às vezes, uma carteira e a pessoa tem 58 fundos e tudo fundo de tijolo, né? Não tá Então, você diversificado. não tá diversificado, né? Então, pega lá R$ 10.000 e compra 102 fundos, tem R$ 90 em cada, então, Uhum. É, enfim, tem que ter estratégia ali, né? você tem que ter uma estratégia. Então, pô, diversificar, ok, vamos diversificar. A gente pode pegar um fundo de tijolo galpão, um fundo de tijolo laje corporativo, um fundo de tijolo armazém, que são, ok, é Uhum. tudo tijolo, mas tijolos Segmentado, né? diferentes, um fundo de infraestrutura, enfim. Uhum. Você pode diversificar de uma forma mais inteligente, né? Quando a gente Sim. fala de separar a cesta, né, não é de repente colocar R$ 100 em cada fundo, ou pegar todos os fundos do mercado, né? Porque Uhum. depois fica até difícil a própria gestão do cliente, Da né? Para carteira, você né? ter a eficácia de poder De remanejar acompanhar e também, né? avaliar, porque é interessante você acompanhar, igual uma ação, você vê lá as cartas dos gestores do fundo, ver como é que tá a Uhum. saúde, né? Pô, bacana, cara, bacana. E aí, entrando nessa linha, você já falou aqui alguns termos que eu acredito, por ser esse aqui já um tema, um podcast já com mais aprofundado e falando, né, de macro, de recuo, de índice, de fundos imobiliários, ok. Mas pode ser também que tenhamos ouvintes e telespectadores, espectadores que não conhecem tanto. E aí você falou tijolo, é tijolo, é tijolo. O que que são esses jargões, Mirandola? Quais são esses tipos de FIIs que a gente tem? O fundo, né, e o mais clássico, o mais conhecido que é o de tijolo, são os fundos de investimentos, né, os fundos imobiliários que eles compram o empreendimento físico mesmo, né? Então, pô, vamos supor, estamos nesse prédio da Sacre, né? Não é o prédio da Sacre, né? A sala, A mas vamos sede aqui supor, alugada, é. pô, chegou um fundo aqui do BTG e comprou esse prédio inteiro. E aí, pá, ele vai alugar para um pouco para uma sala para outra. Então, aquele dinheiro virou de fato um prédio, né? Uhum, Isso é um fundo de tijolo. Por quê? Porque existe o tijolo, existe o prédio, né? uhum. Aí você tem fundos imobiliários que Construção mesmo, né, no isso, caso. exatamente. Aí Tá. você tem outros fundos imobiliários que eles investem em segmento imobiliário também, só que eles compram CRIs, né, que são os Uhum. créditos recebíveis imobiliários. Tá. Então ele está comprando um lastro que vai financiar aquele segmento, né? Uhum. Renda fixa, CRI, CRA, LCI, LCA, enfim, né? Só para falar das nomenclaturas, né? Então, ok, ele está no segmento imobiliário, mas não especificamente ele comprou o tijolo, né? Que é Uhum. o galpão físico, né? A Tá. laje física, ele está comprando o CRI, que é o crédito dos recebíveis, Uhum. Tá né? financiando aí o Exatamente. recurso, né, digamos assim. Exatamente. E ele vai te remunerar a taxa de juros, né? Basicamente. Esses Então, são mais conservadores ou não tem isso? eles acabam estando suscetíveis aos mesmos riscos de mercado. É que aqui você Uhum, já tem, pô, você comprou lá um galpão. Qual que é o seu risco desse galpão? É a desvalorização do imóvel, né? uhum. Pô, de repente o ambiente que esse imóvel está desvalorizou por algum motivo, Própria vacância, né. ou a vacância, pô, tinha um locatário muito relevante lá e ele deixou de locar, foi para algum outro lugar, Ou enfim. como diriam, É, ou meter o pé, né, ou como aconteceu uma catástrofe, caiu um meteoro lá em cima daquele nossa. galpão, né? Pô, quebrou tudo. Ok, é um risco que tá envolvido. Aham. Agora pro CRI é o quê? Um risco de crédito, né? Uhum, Igual você comprar uma renda fixa, né? Pô, eu fui lá e comprei um CDB.
qual é meu risco? De repente aquela instituição quebrar e não te devolver o seu dinheiro emprestado, né? Uhum. Então, o risco do CRI, né, para o fundo imobiliário voltado no CRI já é o quê? O risco de crédito, né? E aí a gente tem E os fundos incentivados, né, tá. que são aqueles isentos de imposto de renda, né, que eu comentei que normalmente eles vão comprar lá um IPCA, um título IPCA, né, que para pessoa física vai ser isento de R, né, os dividendos mensais e ganho de cotas. Então, pô, comprei a R$ 100, a cota média é 200, você não tem IR também no ganho de cotas, né? Uhum. Justamente por esse incentivo. Aí esses fundos, eles também têm risco de crédito, porque ele está comprando uma renda fixa lá que vai te remunerar em PCA mais alguma coisa. Uhum. E por fim, né, da outra nomenclatura, a gente vai ter o fundo agro, né, que é o fundo que vai emprestar dinheiro para o segmento agro. Aí, aqui é importante, né, eu acho que destrinchar um pouco Fiagro, né? o FIAGRO, que às vezes o pessoal fala, pô, FIAGRO, agro é ruim, mas a gente tem que desmembrar muito bem o agro. Por quê? Porque o agro não é só o cara pegar a semente e plantar. O FIAGRO, ele pode financiar uma cadeia imensa, então ele pode financiar desde o produtor, o cara que está lá plantando, até o cara que tem empresa que aluga maquinário, ou a empresa que faz a logística do agro, ou a cooperativa que está comprando a semente, ou a cooperativa que está processando a semente, né? Uhum. Ou a cooperativa que está comprando arroz pronto. Então, ela pode financiar o agro em todas as escalas do agro, né? Uhum. E qual que é a escala do agro, né, que a gente acha que tem o maior risco? É, obviamente, o produtor, porque o cara Uhum. está plantando e não sabe se vai vingar, se vai chover É o muito, plantio se vai mesmo. ter seca. Agora, a outra escala do agro não tem muito risco. Por quê? Porque, pô, pensa você comprou, você, a Ângelo, está produzindo soja, e eu compro a sua soja. Se você vender a soja mais cara para mim, o que eu vou fazer? Eu vou repassar esse preço para outra Uhum. pessoa. Então, qual que é o meu risco? Zero, né? Segue a cadeia. Segue a cadeia. Então, se eu tiver se o fundo agro estiver financiando eu, Fernando, que repassa o preço, ele não está correndo tanto risco quanto financiando o cara que está produzindo, né? Uhum. Então, esses são os pontos, né? O Fiagro, ele financia de que forma? Comprando dívida também? Teoricamente dívida, você está emprestando dinheiro para a cadeia agro, né? Aham. Basicamente. Então, você tem aquele recebível, né? Obviamente, o fundo ele vai emprestar aquele dinheiro e vai exigir uma taxa de retorno, né? Aí, Uhum. conforme maior o risco, maior a taxa exigida, né? Sim. Então, sempre importante, né? Ok, eu vou pegar um fundo agro lá que de repente tem um dividendo ano muito alto, tem que ver às vezes se é um fundo mais alavancado ou não para entrar dentro das suas expectativas. Não digo que é ruim, né? Uhum. Mas a gente sempre tem aquele jargão de mercado, né? Quanto maior o prêmio, maior o risco, né? Tá. E os fundos, também um outro termo que eu lembrei aqui de conversa que a gente já teve aqui no Ouviu Investiu, que são os FOFs, né? Os fundos de investimento em fundos. Também existe também, né? Existe, daí é um fundo que vai comprar cota de outros fundos, né? Então Tá. vai depender da estratégia de cada fundo, mas ele pode Uhum. comprar um punhado de fundo imobiliário, um punhado de fundo agro, um punhado de fundo, né, de De tijolo, de incentivado, de papel, né? tijolo de papel, Beleza. exatamente, né? Então, Ô, pessoal, por falar nisso, eu acabei de lembrar aqui, Mirandola, a gente tem um e-book sobre investimentos em fundos imobiliários e eu vou deixar o link aqui, tá, para você acessar esse material também. Lembro que já faz pelo menos uns 2 anos que a gente produziu esse e-book e agora que você começou a falar você das lembrou. classes dos FIIs, eu lembrei. Então, vou deixar o link aqui, tá, para você baixar, acessar e baixar esse e-book muito completo também, produzido pelo nosso time de conteúdos e também todo revisado lá pela mesa de RV com o nosso amigo Gustavão, que está lá no Rio de Janeiro. Maravilha. Agora, Mirandola, o Fiagro, ele também é negociado no ambiente B3? Sim, Desses todos que você falou são sim, sim. cota por cota, home Inclusive, broker? inclusive, né, ano passado a gente teve um grande frenesi em cima de Fiagros, porque a gente teve uma empresa agro que teve problemas, né, financeiros e pediu recuperação judicial, que era a AgroGalaxy, né, Uhum, e tinham fundos agro que financiavam a AgroGalaxy. Aí, então, qual que é o risco aqui? O risco de crédito, que eu comentei. sim. Pô, eu emprestei dinheiro para aquela empresa, a empresa pediu RJ, como é que ela vai me pagar de volta? E aí isso fez com que a cota, principalmente do fundo que prestava dinheiro para essa empresa, despencasse. Despencasse. Só que o que isso criou no mercado? Efeito cascata. Pô, o Fiagro deu problema. Todo mundo achou que todos os Fiagros deu problema. Então, todos os Fiagros caíram, né? Só Caiu. que não é o caso, né? Isso, E- quando que foi? Você lembra que não aconteceu? me recordo. Eu acho que foi outubro, por aí, E alguma coisa desse já, tipo. já Já estabilizou? Já? Já. estabilizou, porque, enfim, é o que eu te falei, a surra de sardinha. A galera abriu notícia e falou, pô, Nossa, a foi. AgroGalaxy quebrou e é financiado por Fiagro. O cara falou, meu Deus do céu.
e sai vendendo tudo que ele tem de Fiagro. Só que isso que é importante, você olhar a composição dos seus fundos, né? Uhum. Você entender, né? Ou você tem uma boa assessoria, como a Sacre presta, para você Claro, falar com o seu assessor, ele fala, pô, fica tranquilo aqui, né? Nesse fundo que você tem, não tem essa não empresa. chega, né? Porque, obviamente, ela vai ter volatilidade, que é o que eu comentei, efeito manada, né? Então você vai Uhum, ter uma surra de gente vendendo por desinformação. uhum. Só que depois esses outros fundos que não tinham nada a ver com essa empresa voltaram naturalmente. Justamente por quê? Porque, pô, tá redondinho o fundo, não tem cabimento, né? Uhum. E aí os oportunistas compram barato. Boa oportunidade para se posicionar ainda mais, né? Então, deixa eu resumir aqui: são os fundos de tijolo, os fundos de papel, que aí são os de dívida, aí o Fiagro, e você falou um antes do Fiagro, qual que? Os fundos incentivados, Incentivados, né? é esse Isso. daí, quais são esses? Ah, são os fundos que vão comprar as debêntures incentivadas, Uhum. né? São os fundos IPCA, né? Enfim. E ele entra nessa categoria também? Entra na categoria como fundos como um todo, né? Fundo listado em bolsa, assim. Esses fundos eles são mais novos, né? Essa classificação de fundos. Inclusive foram um dos fundos mais queridinhos ano passado, né? Mas ele tá lastreado em imóvel também ou não? Não, Não, não esses daí necessariamente, normalmente, né? pô, vamos pegar um exemplo de um fundo de debênture incentivado. Ele quer, enfim, ele vai emprestar dinheiro para uma empresa X que vai fazer uma obra de legado, né? Então, um saneamento, né? Transmissão de energia, rodovia, pô, Uhum. acabou a concessão daquela empresa, não vai levar a estrada embora, né? Então, isso fica pro de legado. Aí isso Uhum. traz a isenção de imposto de renda para a pessoa Pra quem física, investe, né? né? No ganho de cota. Então, enfim, mas ele acaba sendo classificado como fundo como um todo, né? Justamente porque, como eu falei, ainda é uma classe nova, né? De Uhum. fundos, surgiu recentemente, só que a gente sentiu que eles acabam se A comportando mecânica é parecida, como, né? como todos os outros fundos de FIX, né? Porque ele é negociado em bolsa, inegavelmente, Uhum. né? Então, até um ponto interessante de se destacar sobre esse tipo de fundo, né? É que a gente teve também, obviamente, como eu comentei, esses fundos sofrendo, né, com aquelas quedas, né, de todos os outros ativos de renda variável ano passado. Uhum. E são fundos que estão extremamente redondos, né? Se você olhar a carteira deles de composição de crédito, estão super bem distribuídas, né? Tem um Uhum. fundo que a gente gosta de uma asset que a gente gosta muito, né? Não vou falar o nome aqui que eu não sei se pode ou não, Uhum. o nome do fundo da asset, enfim. Mas é um fundo que ele está extremamente redondo, com uma diversificação muito saudável, com uma taxa excelente de IPCA+, e ele caiu muito, justamente porque pelo frenesi de mercado. O pessoal, todo mundo vendendo, achando que vai quebrar, vai perder o dinheiro, né? Uhum. Enfim, só que se você pega, né, uma Tá carta, descontado, né? tá descontado, né? Então, uma carta que a própria Ast mandou, né, para um speech, né, para nós recentemente, né, eu acho que para outros clientes também que seguem eles, é que, pô, a gente tem aqui duas linhas, né, gráficas, que eu inclusive te mandei hoje, né, Uhum. vou comentar. E falou uma Não linha. vamos falar, tá, pessoal? Não vou falar a asset, Ah, qual que é, para te deixar curioso. Então, se você quiser saber qual que é essa asset que Miranda ela tá trazendo de exemplo, que tá com um desempenho bom, gráfico, lê o gráfico, tá? Tá com os fundamentos sólidos e tá com o preço de cota descontado, ou seja, barato. Aí comenta aqui, pô, quero saber qual que é, que aí eu agilizo uma reunião lá para você e seu time lá com os maravilha. assessores. Fechou? Fechou. Tá, mas é isso. Então, eles passaram esse speech pra gente e falou: ó, pessoal, aqui a gente tem duas linhas gráficas. Uma que é o nosso controle, que é o controle deles, né? Como gestora, eles vão ter todos aqueles créditos que eles compraram dentro do fundo e eles fazem a gestão ativa de saber a melhor hora de comprar, a melhor hora de vender, e a linha deles em verde crescente. E Uhum. falou: aqui é o outro gráfico que quem faz a gestão são vocês, investidores, que é vocês que negociam na bolsa. Uhum. E aí é um gráfico que ele tem um pouco mais de volatilidade, inclusive o preço está para baixo da linha verde, que é a cota Na patrimonial, contramão, na aliás. contramão. E ele falou: sabe o que aconteceu? A última vez que a gente vê isso no passado, quem comprou quando o fundo estava baixo, em 12 meses ganhou 30%. Uhum. E um ativo que é classificado de entre aspas, renda fixa, porque esse fundo ele tá com todo o dinheiro dele comprado em renda fixa, né? Uhum. E ganhou nos 12 meses seguintes 30% na cota, fora os dividendos mensais, né? Aí Sim. ele falou: e você vai ficar de fora dessa, né? Por quê? Porque Provocando, né? provocando, porque eles justamente sabem que o quê? Tem cabimento a queda do mercado? Não. O fundo está extremamente saudável, tá pagando os dividendos em dia, ele tá redondinho,
não tem nenhum problema com os créditos dele, então por que caiu a cota? Por receio de mercado. Uhum. Então eu acho que esse é um ponto importante que você tem que avaliar para os fundos de investimento, você investidor, né, ou com o seu assessor, né, conosco, enfim. Pô, faz sentido essa queda, né? Isso a gente tem falado muito com os clientes nossos, depois que a gente vê esses movimentos fortes de queda de novembro, dezembro para cá. Uhum. Pô, eu acho que eu vou vender, tá caindo muito, onde vai parar? Daí você fala, calma, você tem que passar tranquilidade, porque, cara, a gente pega aqui, o que justificaria um fundo cair tanto a ponto de você falar vai quebrar? Se tiver algum problema, pô, ele tem lá 50% da carteira de credor dele deu default, ou seja, não vai pagar. É um problema, porque Uhum. realmente ele perdeu o dinheiro o fundo, então será que ele vai me pagar? Só que se chega num ponto desse, obviamente nós como profissionais vamos te avisar. Ó, Antes, né? Já vai Ângelo, estar acompanhando e tal. Ângelo, pô, você tinha esse Fiagro aqui, essa empresa aqui, AgroGalaxy, cara, pediu recuperação judicial, quebrou. Te aconselho vender. Ok, você vai sair no prejuízo? Vai, mas é melhor você perder 10 do que perder 50, 60, 70, 80. Uhum. Agora, pô, a AgroGalaxy quebrou, você tem um outro fundo agro que tá caindo muito, só que não tem essa empresa. Eu não vou chegar para você falar para vender, eu falo, Ângelo, a carteira do seu fundo tá redondinha, cara. Todos os credores da Esfiagro que você tem estão em dia, estão rodando perfeito, o fundo tá saudável, tá caindo, mas é uma especulação de mercado, não tem cabimento de vender. Uhum. Eu te aconselho segurar, porque isso com certeza uma hora vai voltar, né? Então esse é o ponto aqui que a gente tem Que que a ficar de gente entra. observação. Inclusive, né, você falou no começo aqui, já voltando um pouco para trás, né? É o momento de comprar, e eu falei, pô, esteve um momento já mais oportuno, porque se a gente pegar lá dezembro, novembro, tava muito mais barato do que tá hoje. Esse janeiro aqui, a gente já teve uma recuperação muito boa de bolsa e Sim. fundos. E fevereiro também tá sendo um mês bom. Então o pessoal já tá vendo que, pô, não era tudo isso que eu pensei, e começa a comprar Uhum. de novo, né? Só que aí, Tá aí, enfim, pessoal. Essa é a importância aí, pô. Excelente explicação. De ter o timing, e o timing é o que. Acho que o mercado é isso, né, Mirandola? É leitura e exatamente. timing, né? Não dá. Quando a gente perde o timing, não adianta ter a melhor leitura, o E, melhor feeling. exatamente, eu acho que um ponto bem legal para destacar aqui, tá, pessoal? Para também não ficar de mal entendimento, se alguma fala minha deu a entender isso. Eu acho que a ideia de fundos, né, fundos imobiliários, né, fundos de investimentos, né, nesse caso que a gente está falando, o conceito aqui não é você ganhar muito dinheiro com a valorização da cota dos fundos. Aqui o objetivo é os dividendos mensais e um pouco menos de volatilidade, né? Uhum. Agora, pô, eu quero entrar em um ativo para ganhar 1000%, 2000%, 100%. Aí o indicado é ações de fato, né? Uhum. Você vai pegar aí, obviamente, né? Podem acontecer casos e casos, mas isso nunca vai acontecer do dia para noite, né? Carteirinha de small Então, cap ali, né? eu quero ir para um investimento que vai trazer uma rentabilidade mais arrojada. Aí tem que ser ações, porque, pô, uma ação ela pode dobrar, triplicar, quadriplicar Uhum. a receita dela, né? Agora o fundo é aquilo, pô, comprei uma laje corporativa e vou distribuir aluguel mensal. Então, ok, Uhum. você pode acontecer caso de ter uma valorização muito boa na cota, né? Pegando movimentos baratos como agora, mas A ideia é a que não, ideia não não é, é não, essa, a não é ideia é essa, te proporcionar exatamente. dividendos frequentes, né? Uhum. Tá? Bacana, Yato. Legal, pessoal. Então, se até aqui você teve alguma dúvida, aí, olha como rende, né, a conversa. Pode deixar pra gente aqui no YouTube, né, nos comentários, ou nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. Se eu não souber responder de cara, já peço ajuda aqui pro Mirandola, ele me ajuda ali a esclarecer sua dúvida. E também, se quiser abrir sua conta no BTG Pactual, para ter assessoria da Sacre para fazer os seus investimentos em fundos, tem link aqui também, na descrição do episódio. Deixa eu ver se eu não. Acho que eu não esqueci nenhum recado no começo, tá? Geralmente eu ando meio esquecido, tá, Mirandola? Aí quando eu tô no metade do episódio, eu lembro, ó, esqueci de falar aqui, tá?